Onde quer que você esteja nesse domingo, dia 3 de maio, vou pedir para você parar um pouquinho, já que você chegou aqui nesse vídeo, para você ir comigo até o final dele. Sabe por quê? Eu trago essa principal notícia que está no título e na capa, mas eu trago também outras informações que são pertinentes. Eu sei, muita gente aqui fala, Alberto, eu gosto do vídeo pequenininho, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso dizer para você que eu preciso colocar um monte de notícia aqui para que você, patriota de verdade, homem e mulher, que ama este Brasil, se contextualizar de tudo que está acontecendo. Daqui para frente, neste mês de maio e amanhã, que é segunda-feira, eu começo o dia útil, nós teremos que mostrar aqui quem é quem na ordem do dia. Não vai passar despercebido. Nós vamos falar de ficha suja, nós vamos falar de pessoas que estão pedindo voto, nós vamos falar de quem está vindo para a reeleição e você pode contar comigo para atualizar você. Ó, eu vou colocar a principal notícia de hoje, vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se no nosso canal e, claro, se você sentir a vontade de estar aqui junto comigo, coloca de onde é que você me assiste neste domingo, dia 3 de maio, que eu quero cumprimentar você. Vamos para a principal notícia de hoje. Mas foi divulgada hoje uma gravação que tomou conta das redes, está viralizando, onde o deputado federal Marcel Van Hatten, novo do Rio Grande do Sul, chamou o comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, de frouxo. A situação foi um momento ali de tensão com o chefe da assessoria parlamentar do Exército Brasileiro, general Emílio Vanderlei Ribeiro. Isso aconteceu na última quarta-feira. Vamos ver o vídeo, vamos acompanhar o momento que isso aconteceu e foi gravado por um deputado Cabo Gilberto Silva. Já volto para comentar. Se o senhor defende o frouxo, é frouxo também, me desculpe. Não. É frouxo, é covarde. Vai puxar no cano para falar uma coisa, para ter uma defesa dessa, né? O seu comandante vem aqui, ele vai aparecer aqui semana que vem, ele pronto, não é frouxo. Vai estar aqui semana que vem? Eu vou estar aqui. Não, o seu comandante, seu chefe, vai ali. Seu chefe não é meu comandante, eu tenho chefe, meu comandante. Com ele eu vou para guerra. Com ele eu vou para guerra. Vem para cá para avaliar. É sinal da situação em que o exército está maravilhoso, está tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante supremo do Sul. Está tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante supremo. Trouxa, segue horas, é o Alexandre Moraes que manda nele, não. É o Alexandre Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Então, olha só. Comprovado, Alexandre de Moraes manda no chefe das Forças Armadas. Eu volto para comentar. Bom, Cláudio, tá aí, esse vídeo foi gravado, foi divulgado hoje pelo deputado federal Cabo Gilberto Silva, não pelo deputado federal Marcel Van Hatten. Eu olhei há pouco as redes sociais dele, ainda não está esse vídeo nas redes sociais do deputado Marcel Van Hatten. Mas é um caso envolvendo um parlamentar e o chefe da assessoria parlamentar do Exército, um bate-boca aí, Cláudio. É inacreditável, né? E nós temos esse vídeo porque, afinal de contas, cada celular que todos temos tem ali uma câmera de vídeo e não é capaz de fazer esse tipo de flagrante. Eu fico imaginando uma situação dessa durante o governo Bolsonaro. Imagina se algum militar, ainda mais um oficial general, como é o caso desse chefe, desse burocrata aí a serviço do Exército, fosse flagrado interpelando algum parlamentar de oposição, do PT, etc., por críticas ao chefe do Exército ou algum chefe militar, né? Imagina, seria um escândalo, né? Mas, nesse caso aí, aconteceu na quarta-feira. Isso aconteceu exatamente no momento em que as atenções nacionais estavam voltadas para a sabatina e posterior votação da indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, a Câmara tocava lá a sua vida, etc., porque a votação era no Senado, tudo aquilo acontecia no Senado, e aí vemos esse flagrante absolutamente inacreditável, né? Um chefe de assessoria parlamentar interpelando um deputado federal por suas opiniões, né? E é a negação completa da própria Constituição, né? E também das regras democráticas. Está lá no artigo 53 da Constituição, ele de novo, hein, Felipe? O artigo 53 da Constituição, que garante a absoluta liberdade ao parlamentar. Deputado federal e senador é absolutamente protegido por suas palavras, por suas opiniões, por seus votos. E o que a gente vê aqui é um deputado que tinha feito uma crítica ao comandante do Exército, chamado ele de frouxo, aí vai lá o assessor do
general comandante do Exército e o interpela dessa maneira, né? É inaceitável uma coisa como essa, é também inaceitável que um camarada como esse continue circulando livremente na Câmara dos Deputados. Da próxima vez ele vai fazer o quê com um parlamentar que critica o comandante do Exército? Vai esbofetear? Vai fazer o quê? Né? Então é preciso, inclusive, que a Câmara dos Deputados tenha a dignidade de reagir a isso, né? Se o presidente da Câmara não o fizer, aliás, eu duvido que o faça, mas se ele não o fizer, como é seu dever, é dever, por exemplo, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual faz parte o deputado e também é frequentada por esse assessor. Assessor parlamentar tem um papel de promover, ele tem um papel de ponte, né, entre o assessorado, que é, no caso, o comandante do Exército, e os parlamentares. Não é para fazer isso, né? Não é para fazer policiamento das opiniões dos parlamentares. Isso é absolutamente inaceitável. Acho, inclusive, que, de alguma maneira, a legislação pune esse tipo de ameaça, de constrangimento, de intimidação. Bom, ainda bem que o deputado Marcel Van Hatten, que é um homem corajoso, né, ele realmente tem muita coragem, reagiu à altura. E o que a gente vê também é que o deputado, isso aconteceu precisamente no dia em que o Brasil tomava conhecimento da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, de abrir processo, né, ou de, pelo menos, de receber a manifestação da Procuradoria-Geral da República em resposta à sua interpelação para transformar um deputado federal em réu por sua opinião a respeito de uma de suas críticas em relação a um delegado da Polícia Federal, e feita a crítica da tribuna da Câmara. E, apesar disso, a Procuradoria-Geral da República transformou o deputado em réu por sua opinião. E aí, certamente, isso anima o chefete da assessoria parlamentar a adotar uma posição como essa, né? Isso me lembra muito um fato histórico. Sim. Quando da assinatura do ato institucional número 5 durante a ditadura. Quando Pedro Aleixo, o então vice-presidente civil, ele fez um discurso naquela reunião histórica de assinatura do AI-5, que era assinado pelo presidente da República, que era o ditador Costa e Silva na época, o general Costa e Silva, e todos os demais ministros. Mas teve a divergência solitária de Pedro Aleixo. Foi quando o ministro da Justiça, naquela ocasião, Alfredo Buzaide, tentando constranger Pedro Aleixo, disse: o senhor está duvidando da capacidade, do discernimento do presidente da República? E o Pedro Aleixo, então, fez uma resposta que entrou para a história. Ele disse: não, no presidente eu confio, eu não confio no guarda da esquina. E ele tinha toda a razão, né? A gente está vendo aí um guarda da esquina interpelando um deputado federal dentro da Câmara dos Deputados. Isso é absolutamente espantoso o que tem acontecido. Cláudio, a gente fala tanto no artigo 53 aqui, ele é muito curto e é daqueles que não tem assim, ó. Não, olha, eu vou fazer uma interpretação diferente da do Cláudio, da do Felipe. Ele só diz, claro, ele tem os parágrafos dele, mas vamos lá. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Depois tem lá todo, se quiser dá para ler tudo também, mas é longo. Mas é isso, esse é o artigo 53. Né? Ele não deixa dúvida, ele está bem redigido. É aqueles assim, ó, quem redigiu, vamos redigir curto, para todo mundo entender. É isso. Pois é, e isso acontece também, né, numa situação que deixa todo mundo um tanto quanto intrigado, né? Coincide essa atitude clara de desespero mesmo, isso é coisa que anda meio desesperado, intranquilo, né? Essa atitude do general, desse chefete de assessoria parlamentar. Porque acontece exatamente com a divulgação de que o Exército Brasileiro andou também contratando os serviços de Daniel Vorcaro e do Banco Master. Foram dezenas de milhões de reais que foram pagos ao Banco Master, né? E isso é algo que, enfim, é preciso ser apurado com absoluta transparência. E também acontece essa situação toda. Você vê que a conversa se encerra quando o deputado Marcel Van Hatten pergunta se é o ministro Alexandre de Moraes quem manda no comandante do Exército. Isso porque, como se sabe, o comandante do Exército foi indicado ao Lula pelo ministro Alexandre de Moraes
logo depois do 8 de janeiro. Né? Havia um outro ministro, o Lula tinha nomeado um outro general, aquele que está ali na fila, né? Para ser comandante do Exército tem que cumprir uma série de requisitos, tem que ter 4 estrelas, tem que ter, enfim, cursos de Estado-Maior, uma série de coisas, uma série de pré-requisitos, e o Lula, acertadamente, tinha nomeado alguém que estava lá liderando, digamos assim, todos os critérios para ser ministro do Exército. Mas depois do 8 de janeiro, atendendo a uma indicação isso foi noticiado na época, né? Atendendo a indicação do ministro Alexandre de Moraes, ele trocou o comandante, promoveu esse atual comandante, deu a ele, enfim, as estrelas ou a estrela que faltava para nomeá-lo ministro do Exército. E esse ministro é aquele que exatamente não moveu uma única palha, não se pronunciou em nenhum momento em relação aos processos que foram abertos e as condenações que foram dadas contra generais do Exército Brasileiro. Daí a crítica do deputado Marcel Van Hatten, chamando o comandante do Exército de frouxo. E aí ele também, olhando olho no olho desse general, aí, que é o assessor parlamentar, também disse que ele, já que defende o chefe dele, também é frouxo. Enfim, foi um bate-boca ali desnecessário, motivado por uma interpelação absolutamente inaceitável de um assessor parlamentar com relação a um deputado federal. Como eu disse, o assessor parlamentar tem um papel de pavimentar as relações entre os parlamentares e o seu assessorado, o ministro do Exército. Não é para fazer isso, né? Não é pretender dar ordens ou fazer policiamento da opinião de um parlamentar crítico do governo. Se você acha que essa semana foi espetacular e você está aí cheio de alegria no coração, se prepara que agora eu vou colocar uma cereja no bolo. Não só nós barramos o Messias e derrubamos o veto do Lula da dosimetria, como nós também conseguimos tirar o Messias da Advocacia Geral da União. O abortista, defensor de bandido, censurador e que se gabava de ter ajudado a prender os idosos nos QGs no 8 de janeiro, pediu para sair. Mas por quê? A mobilização que nós fizemos foi tão grande que os senadores relataram isso daqui, ó. Senadores relatam pressão popular comparável ao impeachment da Dilma. Ou seja, os senadores estavam recebendo centenas de e-mails, ligação nos seus gabinetes, comentários nas suas redes sociais. Os próprios familiares dos senadores estavam enchendo a cabeça deles, pedindo para que eles votassem contra a indicação do Messias. E aí, saiu essa daqui também. 71% das redes comemoraram a derrota do indicado de Lula ao STF. 71%. Aí eu te pergunto, como que um cara desse poderia continuar? Imagine você tendo que voltar para o cargo anterior, sabendo que o país todo não gosta de você. Que os senadores te recusaram, que a imprensa te recusou. Não sobrou outra alternativa para o Messias, a não ser essa daqui, ó. Depois de derrota no Senado, Messias deixará a AGU. O ministro avisou ao presidente Lula que deixará o cargo por falta de condições políticas para interlocução com o Congresso e o STF. Jorge Messias comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que deixará o comando da Advocacia Geral da União. O anúncio ocorreu no Palácio da Alvorada depois do Senado Federal rejeitar a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal por 42 votos contrários e 34 favoráveis. A função do advogado-geral exige despachos frequentes com ministros do STF e interlocução constante com os senadores e deputados. Por isso, que aqui eu quero te explicar, que muitas vezes, quando um presidente quer indicar alguém para o STF, ele coloca essa pessoa primeiro na Advocacia Geral da União, porque ali ele vai ter muito contato, ele vai fazer network justamente com as pessoas que vão votar sim ou não na indicação dele. E também com os ministros do STF que vão apoiar ou não a indicação dele. Então, estar como advogado-geral da União é a porta de entrada que facilita a sua eleição, né, a sua sabatina para ser indicado ao STF. Se Messias, estando na AGU, não conseguiu, não tem ninguém que o Lula vai colocar agora que vai conseguir. Então, o que acontece? Se o Messias volta para a Advocacia Geral da União agora, ele vai ter que sentar e conversar com as mesmas pessoas que fizeram campanha contra ele, que votaram contra ele. Imagine a vergonha, imagine o desconforto que seria você ter que estar lá sentando e conversando e resolvendo problemas de pessoas
que impediram você de subir no cargo, de ir pro Monte Olimpo, né, que é o STF. Então o Messias está muito magoado, muito magoadinho, não está aguentando e diz que vai sair, está pedindo para sair, está arregando. O que o Lula está sugerindo? Aí é para... Lula estava falando nos bastidores em colocar o Messias como ministro da Justiça. Olha que loucura, gente. O cara que foi recusado como advogado-geral da União, foi recusado a entrar no STF, porque quando se analisou todas as decisões dele, todos os relatórios, as falas, se percebeu que esse cara não pode, de forma alguma, ter uma autoridade no mais alto tribunal brasileiro, Lula decide colocar ele, como se fosse um prêmio de consolo, colocar ele como ministro da Justiça. Aí você agora imagine ter o Messias, que ajudou a defender o irmão do Lula no roubo do INSS, defendeu os sindicatos, né, que mandou prender os manifestantes do 8 de janeiro, que faz relatório defendendo a sistolia fetal. Imagine esse que censura todo mundo. Imagine esse cara como ministro da Justiça. Imaginou? Isso vai ser muito bom pra gente. Não sabe que sentido? Isso vai desgastar o Lula e muito. Mas vai ser um gigantesco desgaste. Lula quis dar um prêmio pro garoto de recados dele. Tá, Lula, coloca ele lá como ministro da Justiça. O que ele vai fazer? Ele vai começar a mandar fazer busca e apreensão, vai proteger, né? Ele como ministro da Justiça vai ter interferência até na Polícia Federal. Vai começar a querer proteger o Banco Master. Acho que o Lula está colocando ele para ser o blindador ali, né, do caso do Banco Master e do INSS, que o André Mendonça está investigando. É um desespero absoluto. Não resta nada para o Messias. Messias vai ter que voltar a advogar, né? Ele ganhou muito dinheiro como advogado-geral da União, os honorários são de bilhões. Então, acho que pode aposentar, né? Tá novinho aí, já pode aposentar o Messias. O Supremo Tribunal Federal pode ser acionado e tomara que todos os casos possam cair nas mãos desse grande ministro aqui que está na sua tela. Fux admite injustiça e vota para absolver réus do 8/1 que havia condenado. Então o próprio magistrado da Alta Corte Suprema deixando bem claro, olha, o que aconteceu no 8 de janeiro é inaceitável e existe vários erros que o próprio ministro Alexandre de Moraes cometeu. Tomara que o caso da Débora do Batom, o pessoal do 8 de janeiro, caia nas mãos, então, do ministro Luiz Fux, que pode ter certeza que ele vai tomar a decisão certa, a decisão correta, que é a libertação imediata dessas pessoas que estão nas mãos dessa cambada aí que está saqueando a nação brasileira. A Datafolha soltou mais uma rodada de pesquisa sobre a aprovação do presidente Lula, aprovação do governo. E a notícia é: a aprovação de Lula desaba para 24%. E é a pior de todos os mandatos, tá? A queda de 11 pontos em 2 meses é inédita. A reprovação à gestão vai de 34 para 41, aponta a pesquisa Datafolha, que acabou de sair. O Datafolha ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades na segunda e na terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Portanto, uma situação muito ruim da presidência, do presidente, em termos de aprovação, algo pelo qual ele nunca passou, desde Lula 1 e Lula 2, uma aprovação tão baixa, Otávio, e sem sinal ainda da atuação do Sidônio, que chegou para tentar reverter isso. É claro que demora, né? Então, a popularidade desaba, né? Nem cai, ela desaba. E a gente estava passando assim, o governo Lula, pequenas oscilações, né? Às vezes dentro da margem de erro, mas fora da margem de erro. E o que deve acender o sinal de alerta no Palácio é que nos 2 primeiros anos são, como o Lula cansa de dizer, de colheita. E você começa de colheita não, de semeadura. Você, né? E a colheita acontece nesses últimos 2 anos, ou seja, em tese, pela ótica do petismo, a popularidade deveria estar tendo um viés de alta, e não é isso que acontece, Júlia. E eu acredito que a explicação vá muito além da história do Pix, né? Guarde bem esse número.
Nessa semana, a rejeição histórica do Senado ao indicado de Lula para o STF abriu caminho para uma revolução silenciosa no Judiciário. Ao que tudo indica, a oposição derrotará o PT nas eleições e o novo presidente da República poderá indicar até 6 novos ministros para o Supremo, constituindo uma nova maioria conservadora no tribunal, deslocando o eixo do poder para a direita e realinhando a justiça com a esmagadora maioria da opinião pública. Isso porque, nos últimos anos, o STF tem se colocado em oposição à vontade popular em matérias fundamentais, como o direito à vida, a liberdade de expressão e o combate às drogas e à criminalidade. Alguns exemplos. Segundo o Datafolha, 75% das mulheres brasileiras são totalmente contra o aborto, ou pelo menos contra novas exceções na lei que autorizem essa prática. Mas hoje a maioria do STF acredita que o aborto deveria ser legalizado. Já segundo a Paraná Pesquisa, 6 em cada 10 brasileiros têm medo de sofrerem punições por expressarem suas opiniões. Talvez porque o STF tenha reinstituído a censura prévia no Brasil e esteja investigando e perseguindo críticos ao tribunal. Finalmente, segundo pesquisa da CNT-MDA, 67% dos brasileiros, assim como o Congresso Nacional, eram contra a descriminalização do porte de maconha. Mas o STF já superou essa discussão e caminha para estender o seu entendimento para drogas mais pesadas, o que sempre foi a intenção do tribunal, como revela essa fala reveladora do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. A primeira etapa deve ser a descriminalização da maconha. Mas não é descriminalizar o consumo pessoal, é mais profundo do que isso. A gente deve legalizar a maconha, produção, distribuição e consumo, tratar como se trata o cigarro, uma atividade comercial. E se der certo com a maconha, aí eu acho que deve passar para a cocaína. Aliás, o ex-ministro Barroso é a chave para entender o que está acontecendo no Supremo. Foi sob a sua presidência, entre 2023 e 2025, que o STF se tornou mais político, mais partidário e, naturalmente, mais impopular. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Segundo Barroso, o STF deveria desempenhar um papel contramajoritário e atuar como uma vanguarda iluminista, empurrando a história quando o processo político não é capaz de fazê-lo. Traduzindo, o STF deve assumir o papel do Congresso e do governo quando achar que o país não está caminhando na direção certa, mesmo que isso contrarie a vontade da maioria. E essa é a realidade dessa ditadura da toga. No Brasil de 2026, o poder não emana mais do povo, mas sim dos tribunais. Contudo, ironicamente, a aposentadoria precoce do Barroso, combinada com a rejeição do Senado ao Messias, somada às investigações do caso Master e turbinada pela provável derrota do PT nas eleições, criou as condições para uma transformação sem precedentes do Supremo ao longo dos próximos 4 anos. O presidente do Senado já disse que não vai mais pautar a sabatina até as eleições. Então, nesse cenário, o futuro presidente da República herdaria a indicação correspondente à vaga do Barroso, além das indicações referentes às cadeiras de Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Só aí já são 4, mas com a vitória da oposição em 2026, a presidência da casa tende a se inclinar para a direita. E aí, por impeachment, caem os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Ou seja, estamos vislumbrando, num futuro próximo, 6 novos ministros para o STF. É mais que uma reforma, é uma faxina. E caberá ao novo presidente indicar juristas imparciais e apartidários, que não se enxergam como agentes políticos e não vão abusar do seu poder, perseguindo, censurando e interferindo nos outros poderes. Claro que esse é o melhor dos cenários, mas o resultado final desse processo está em algum lugar entre onde nós estamos agora e 6 novos ministros decentes para o STF. 6. Por hora, vamos sonhar com esse número. Brasil! Brasil!